Está presa uma mulher de 28 anos suspeita de envolvimento no esquema de falsificação de documentos médicos. Esse material foi usado em centenas de processos judiciais contra a mineradora Vale na tragédia de Brumadinho. Segundo as investigações, o grupo agia em clínicas médicas particulares em Belo Horizonte e contava com o apoio de advogados e psicólogos. A reportagem é do Gabi Rodrigues. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho é considerado até hoje, mesmo 6 anos depois, o maior acidente de trabalho do Brasil. 272 pessoas morreram e milhares de outras foram afetadas direta e indiretamente. E mesmo diante de tanta dor e sofrimento, segundo investigações da Polícia Civil, algumas pessoas teriam se aproveitado disso para ganhar dinheiro. Uma mulher foi presa. O delegado responsável pela investigação explica como ela agia. Ela era uma peça central em todo o esquema, porque ela tinha contato com os advogados, ela tinha contato com os médicos e ela tinha contato com os psicólogos, além das pessoas que faziam, que iam até a clínica para solicitando o laudo médico. Os investigadores apreenderam materiais que indicam como funcionava o esquema. Nós arrecadamos farto material comprobatório de crime, uma vez que haviam folhas em branco com carimbos de médicos e somente assinatura. Com essa folha em branco assinada, a investigada ela imprimia o laudo, imprimia somente o texto em cima da folha. A polícia investiga ainda a participação de profissionais de outras áreas. Era uma clínica onde os advogados levavam seus clientes até essa clínica para fazer um laudo médico, um laudo psicológico seria feito por psicólogos e, de posse desses laudos, os advogados ingressavam com ações judiciais junto ao Poder Judiciário. Fortes indícios de falsificação nas assinaturas e de que a própria investigada poderia estar assinando pelos médicos. Ainda não é possível precisar um valor, mas segundo as investigações, as fraudes causaram um prejuízo enorme aos cofres públicos. Para começar, porque a Justiça precisou montar uma central para a realização das mais de 12 mil perícias que foram solicitadas. Só que o problema é que dezenas delas talvez nem chegassem a acontecer se os laudos não tivessem sido fraudados. Foi realizado mais de 12 mil perícias, isso custeado pelo tribunal, feito através de convênios com parcerias, para que houvesse a análise efetiva desses processos. E isso foi feito. E dessa análise, nós identificamos esse grave problema. Centenas e centenas, isso ainda está sendo levantado pelo tribunal, que pode chegar a um número de alguns milhares de processos que foram fraudados, visando indenizações por danos morais de pessoas que alegam ter sofrido algum tipo de sofrimento mental em razão do rompimento da barragem de Brumadinho. A Justiça segue acompanhando os processos de pedido de indenização relacionados ao rompimento da barragem de Brumadinho para identificar outras possíveis fraudes, mas reforça que o maior número de pedidos é verdadeiro. Mas não custa lembrar que quem deu entrada na ação de forma irregular também pode ser punido. Essa pessoa que procurou um advogado, ou foi procurada também pelo advogado, e prestou informações falsas, ela vai responder, pode vir a responder por falsidade ideológica. Muitas dessas pessoas que ingressaram com a ação não tiveram ninguém que perdeu, essas vítimas não perderam qualquer pessoa na tragédia do rompimento da barragem, não tiveram nenhum prejuízo financeiro, porque às vezes moravam em outro lado do município de Brumadinho e somente ingressou com essa ação tentando obter uma vantagem ilícita. O delegado explica ainda porque, independentemente das assinaturas serem verdadeiras ou não, a suspeita é de que as consultas não aconteciam da forma regular. Muitos desses laudos foram feitos mediante um formulário enviado através de aplicativos de mensagens. Então, a pessoa ela preenchia um formulário, enviava para a clínica repassava esse formulário para médicos e para psicólogos, onde era confeccionado o laudo. As clínicas onde tudo acontecia ficavam na região centro-sul de Belo Horizonte, mas já não funcionam mais. Esta é apenas a primeira fase da investigação. A polícia acredita que mais de 20 pessoas podem estar envolvidas no esquema. Ela está presa pelos crimes de falsificação de documento particular, falsificação de documento público, falsidade ideológica, organização criminosa, também tem um crime de falsa perícia. A importância desse trabalho é exatamente em respeito àquelas pessoas que sofreram naquele processo,
que efetivamente sofreram e que justamente buscam o Poder Judiciário por essa reparação.